Essa questão de estatística do podcast, ela basicamente funciona através da hospedagem que você contratar para hospedar os seus MP3. Então, porque você vai ter que deixar ali em algum lugar os MP3 e uma hospedagem que vai fazer a distribuição do seu podcast. Então, a gente já menciona no curso algumas, né? E nas nossas lives também, nas nossas aulas, a gente comenta. Por exemplo, tem o Anchor, ou aportuguesando, Anchor. Essa é uma hospedagem de podcast. E é interessante, é uma hospedagem gratuita. Se você verificar na internet é Anchor.fm. E Anchor vem de âncora, tá? Anchor. E, bom, uma vez que você faz a configuração da hospedagem e começa a subir os seus MP3 lá, você publica e algumas pessoas começam a baixar e ouvir, o que acontece? Essa plataforma sabe quantas pessoas estão fazendo download do seu episódio. Então, eles têm uma área ali com uma estatística de downloads do que está acontecendo, quantas pessoas ouviram nesse dia, naquele mês. Tem uma outra hospedagem que eu utilizo para o Vida nos Trilhos que chama Podbean. Eles têm umas estatísticas muito boas, eu acho que são até melhores do que a Anchor, tá? Mesmo porque existe uma questão assim nessas estatísticas, porque até pouco tempo, alguns anos, não tinha uma normalização. Por exemplo, vamos entender uma coisa. Eu escutei um podcast e eu estou no meu celular escutando ele. Aí vamos supor que no dia seguinte eu escuto ele de novo. O que é isso? São 2 downloads, por exemplo. Ou seja, eu mesmo baixei uma vez, escutei, quis ouvir de novo, baixei de novo, escutei. Significa que a pessoa tem um ouvinte, mas tem 2 downloads. Então perceba que existe uma diferença. Pode ser que tenham pessoas que só baixaram e não escutaram. Então, essas plataformas elas têm buscado meios de entender melhor o que a audiência está fazendo. Mas, basicamente, vai ser na hospedagem que você vai ter essas estatísticas. Então, se você escolher, por exemplo, o Anchor, vai olhar lá, vai ter alguma área lá que vai falar estatísticas. Aí eles vão mostrar quantas pessoas baixaram o seu episódio e ouviram. E não importa por onde elas baixaram, porque às vezes a pessoa pode ter ouvido por exemplo, pelo iTunes da Apple, ou ter ouvido vamos supor que foi pelo aplicativo Podbean, que também é um aplicativo para ouvir podcast. Então, por que não importa muito isso? Porque esses aplicativos, eles não hospedam o seu podcast. Quem hospeda é a Anchor. Vamos supor que você escolheu a Anchor. A Anchor só distribui, mas o arquivo fica postado lá dentro. Essas outras só distribuem. Então, quando alguém procura um podcast, um episódio do seu podcast num aparelho da Apple, a Apple não hospeda MP3. Ela simplesmente olha lá, é da Valkyria. Onde está o episódio da Valkyria? Está lá no Anchor. Traz para cá. Aí ele só faz o link, entende? É como se eles fossem só um distribuidor, e de fato são, tá? A única exceção é o Spotify. Faz a conexão entre um e outro. Exatamente, ele só faz a conexão, ele só fala assim, eu sei onde que está o podcast da Valkyria, e redireciona para lá. Então, de qualquer modo, a sua hospedagem vai saber que aconteceu um download a partir dela. Esse é o ponto, tá? Mas existem exceções, tá? Então, por exemplo, o Spotify. A Spotify, ela não faz isso. Ela não é apenas um emissário. Ela realmente copia o seu episódio lá do Anchor e deixa copiadinho ali no Spotify. Então, quando alguém faz um download, o download ocorre diretamente do Spotify para a pessoa. E o Anchor pode ser que não fique sabendo. E o mais louco de tudo isso é que a Anchor, quem que é dona da Anchor? É a Spotify. Então, assim, essas estatísticas, elas são um pouco confusas. Mas eu percebo... Sim. Como?
Dá para ter uma base. Dá para ter uma base, exatamente. Esse é o ponto. Você vai ter uma das melhores bases é você olhar a sua hospedagem. Mas eu percebo que as hospedagens profissionais, ou seja, aquelas que você paga para hospedar, elas possuem estatísticas melhores.